Você já ouviu histórias sobre Paris, tenho certeza. A cidade do amor, a luz que brilha para todos. Mas há uma outra Paris, uma que ninguém te conta. É a Paris das sombras, dos becos antigos e da escuridão que se esconde atrás da fachada romântica. Acredite em mim, eu sei disso porque a conheci. Na minha lua de mel, ela me encontrou na Torre Eiffel e quase não me deixou voltar. Quando pisei em Paris, senti como se estivesse vivendo dentro de um sonho. Desde o momento em que o avião pousou e os flashes da cidade-luz apareceram à distância, eu sabia que seria uma experiência única. Camila, minha esposa, estava ainda mais encantada do que eu. Seus olhos brilhavam cada vez que passávamos por uma rua de paralelepípedos, cada vez que víamos uma ponte antiga cruzando o Sena. Era o destino perfeito para nossa lua de mel. O plano era simples: explorar os pontos turísticos, jantar em bistrôs charmosos e, na última noite, um jantar especial na Torre Eiffel. Claro, era um clichê, mas quem resistiria? Eu queria surpreender Camila. Já havia reservado uma mesa com a vista perfeita, tudo cuidadosamente planejado. A noite estava linda, o céu sem nuvens e o vento leve trazia o perfume das flores de Paris. Depois do jantar, caminharíamos no topo da torre, observando a cidade inteira iluminada abaixo de nós, como um oceano de luzes douradas. Mas o que aconteceu naquela noite? Bem, mudou tudo. Chegamos à Torre Eiffel por volta das 8 da noite. As luzes douradas da torre brilhavam contra o céu escuro, e parecia que toda a cidade estava assistindo a uma grande obra de arte. Cada andar que subíamos no elevador fazia meu estômago se apertar com excitação. Camila segurava minha mão, seus olhos brilhando com luz de uma criança. O jantar foi perfeito. O tipo de perfeição que só dura até que algo quebra o encanto. Sentados na mesa com a cidade aos nossos pés, brindamos ao futuro. Camila estava deslumbrante, e eu não conseguia acreditar na minha sorte. Nós rimos, comemos, e enquanto os pratos iam e vinham, a noite parecia perfeita demais para ser real. Quando o jantar terminou, saímos para o deck de observação. Era lá, a céu aberto, que a magia de Paris parecia mais forte. O vento era um pouco mais frio ali em cima, mas isso só fazia o cenário parecer ainda mais nítido. Paris inteira estava iluminada abaixo de nós, e por um momento, a sensação de ser invencível tomou conta de mim. Foi então que senti algo estranho. Enquanto Camila se afastava por um momento para tirar uma foto, notei uma figura na escuridão, no canto mais distante do deck. Havia algo nela que me fez congelar. Não sei dizer o que era exatamente. Talvez fosse o modo como as sombras pareciam envolvê-lo, ou como seus olhos brilhavam de uma maneira que não era normal. Ele me encarou, e senti como se o ar tivesse sido puxado dos meus pulmões. A luz da cidade lá embaixo, de repente, parecia distante demais. Camila, a poucos metros de mim, parecia estar em outro mundo. A figura gesticulou para mim. Um simples gesto com a mão, como quem chama alguém para se aproximar. Eu não queria ir, mas fui. Atravessando o deck, senti como se estivesse em transe. Cada passo que eu dava parecia lento, como se o tempo estivesse sendo distorcido. Meu coração batia descompassado no peito, mas minhas pernas continuavam avançando. Quando me aproximei da figura, percebi que ele estava parado onde as luzes da torre não chegavam completamente. Seu rosto estava coberto por sombras, e tudo o que eu podia ver claramente eram os olhos. Aqueles olhos. Que noite linda, não? Ele disse com uma voz baixa e suave como o som do vento entre árvores. Eu não respondi. Não conseguia. Era como se ele tivesse roubado as palavras da minha boca. Ele deu um passo à frente, finalmente saindo das sombras, e foi quando senti o pavor verdadeiro. Seu rosto, havia algo errado. Algo profundamente errado. Era jovem e velho ao mesmo tempo, como se sua pele estivesse esticada demais sobre um crânio que já deveria estar em decomposição. E os dentes, meu Deus, os dentes eram longos, finos e brilhavam com a luz que vinha de longe. Não tenha medo, ele sussurrou, aproximando-se. Isso vai acabar rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou sobre mim com uma velocidade sobre-humana. Suas mãos agarraram meus ombros, e eu senti suas unhas afiadas cravarem na minha pele. Minha visão escureceu por um momento enquanto ele me arrastava para a escuridão. E então eu senti o impacto. Os dentes dele no meu pescoço. A dor foi insuportável. Era como se minha pele estivesse sendo rasgada de dentro para fora, e o calor do meu próprio sangue corria pelo meu pescoço enquanto ele bebia. Minha visão ficou borrada, e meu corpo parecia desmoronar. Senti as forças me abandonando rapidamente, como se ele estivesse sugando minha vida diretamente.
Eu não sabia quanto tempo aquilo durou, mas parecia uma eternidade. Tentei lutar, mas ele era forte demais, e cada tentativa parecia apenas aumentar sua fome. Ouvi seus lábios se separarem de minha pele por um momento. E ele sussurrou algo que nunca esquecerei. Você vai voltar. Todos voltam. Naquele momento tudo ao meu redor começou a desvanecer. As luzes de Paris, a lua, o vento, tudo desapareceu. Quando acordei, estava no chão sozinho. A figura havia desaparecido. Minhas mãos estavam cobertas de sangue, mas a ferida em meu pescoço estranhamente já estava começando a cicatrizar. Camila estava lá me sacudindo. A expressão em seu rosto era de pânico absoluto. Rafael, o que aconteceu? Eu não tinha respostas. Eu não sabia o que tinha acabado de acontecer. Tudo o que eu sabia era que não estava mais morrendo, mas algo dentro de mim já estava mudando. Voltamos ao hotel às pressas. Camila estava preocupada, mas eu conseguia sentir que algo mais estava tomando conta de mim. Minha mente estava confusa, nublada, e a fome. A fome era algo diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido. Algo profundo, urgente. E não era fome por comida. Era algo muito mais sombrio. No voo de volta ao Brasil, tentei esquecer. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo tinha sido um pesadelo, uma alucinação causada pela altitude, pelo vinho ou qualquer coisa. Mas a ferida no meu pescoço ainda estava lá, e a fome só aumentava. E você, até onde iria para escapar de algo sombrio que te persegue? Curta, comente e inscreva-se para mais histórias de arrepiar. Algumas pessoas acreditam que todo pesadelo termina quando você acorda. Eu também acreditava nisso. Achava que aquela noite em Paris seria só isso. Uma noite. Algo que eu deixaria para trás quando voltasse para casa, uma memória distante. Mas o que eu descobri foi algo bem diferente. Eu não deixei aquela noite para trás. Ela veio comigo. E o pesadelo estava apenas começando. Voltar ao Brasil deveria ter sido um alívio. Após o ataque na Torre Eiffel, a lembrança da viagem ficou manchada de algo que eu não conseguia entender completamente. Tentei me convencer de que havia sido um pesadelo, um delírio causado pela altitude ou pelo cansaço. Mas a marca no meu pescoço me dizia o contrário. Eu fui mordido por alguma coisa. A ferida cicatrizou rápido, mais rápido do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. E junto com a cicatrização vieram os sintomas. A fome foi a primeira coisa que notei. No início, era uma leve inquietação, como se algo dentro de mim estivesse faltando. Eu tentei abafar o sentimento, encher a barriga com comida, tentando satisfazer aquela necessidade crescente. Mas comida não ajudava. A fome só aumentava. Algumas semanas depois de voltar ao Brasil, comecei a perceber que algo estava terrivelmente errado. A sensação era de que meu corpo não respondia mais da mesma forma. A luz do sol, por exemplo, algo tão simples e comum, agora me incomodava. Meus olhos ardiam ao menor contato com a luz forte, e eu me pegava procurando sombras, onde a luz não conseguia me atingir. Pior ainda eram os meus hábitos alimentares. Carne crua, que antes me causava repulsa, agora me parecia extremamente apetecível. Em uma noite durante o jantar com Camila, me vi incapaz de comer o bife que ela tinha preparado no ponto perfeito. Tudo o que eu queria era o sangue, não a carne. Camila notou. Ela sempre foi boa em perceber quando algo estava errado comigo, mas eu não podia contar a verdade. Como eu diria a ela que sentia necessidade de sangue? Como explicaria que, desde que voltamos, o mundo parecia diferente? Eu sabia que não poderia confiar em ninguém sobre isso, nem nela. Ao menos, ainda não. Você está estranho desde que voltamos de Paris, ela disse, com os olhos preocupados. O que está acontecendo, Rafa? Eu forcei um sorriso, tentando esconder o terror crescente que ardia dentro de mim. Deve ser só o estresse da viagem, amor. Vai passar. Ela sorriu de volta, mas o olhar dela me disse que ela não acreditava. E para ser sincero, nem eu. Com o passar dos dias, a fome tornou-se insuportável. Parecia que algo dentro de mim exigia ser alimentado. Algo que não era apenas físico, mas espiritual. Eu tentei ignorar, tentando agir normalmente, indo ao trabalho, saindo com Camila, fingindo que tudo estava sob controle. Mas à noite, quando as sombras tomavam conta da casa, a sensação se intensificava. O pior momento aconteceu em uma madrugada quente, quando acordei com a boca seca e o corpo fervendo. Eu andava de um lado para o outro no apartamento, sem saber o que fazer para acalmar aquela fome. Abri a geladeira, comi pedaços de carne crua, mas nada adiantava. A sede por sangue estava me consumindo. Foi então que vi,
Lá fora na rua, um cachorro vadio passou correndo perto do prédio. Eu podia ouvir o som das patas dele tocando o chão, mas o que mais me chamou a atenção foi o som da respiração dele. O som do sangue correndo por suas veias. Meu coração acelerou, e antes que eu percebesse, eu estava no meio da rua, caçando o animal. Eu não sei como cheguei tão rápido até lá. Meus pés mal tocaram o chão enquanto corria, e em segundos alcancei o cachorro. Quando o agarrei, ele soltou um uivo e então, meus dentes cravaram na pele dele. O gosto do sangue inundou minha boca, quente e metálico. E pela primeira vez em semanas, senti uma sensação de alívio. Era isso que meu corpo estava pedindo. Aquele momento durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para me fazer perceber a gravidade da minha situação. Eu havia atacado o animal. Eu havia cedido à fome. O sangue, agora seco em meus lábios, era uma marca do que eu estava me tornando. Eu olhei para o cachorro morto em meus braços e se senti uma onda de horror e culpa. O que eu tinha feito? Quem eu era agora? Joguei o corpo do cachorro no meio das sombras e voltei para casa, suando e tremendo. Eu estava me transformando em algo monstruoso. Na noite seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava no apartamento, tentando não pensar no que tinha feito, quando ouvi uma batida leve na porta. Era tarde, muito tarde para visitas, e quando abri a porta não havia ninguém lá. Mas no chão havia um envelope. Um envelope preto, com meu nome escrito à mão em uma caligrafia elegante quase antiga. Abri o envelope e dentro havia um cartão com uma mensagem simples. Você não está sozinho. Venha à praça às 23 horas. Meu coração disparou. Alguém sabia. Alguém sabia o que eu tinha feito, o que eu estava me tornando. Mas o que mais me deixou apavorado foi a sensação de que, desde o ataque em Paris, eu estava sendo observado. Eu nunca contei a ninguém sobre o ataque do vampiro, mas de alguma forma, eles sabiam. Camila já estava dormindo quando saí de casa naquela noite. Eu segui em direção à praça, meu corpo inteiro tenso, como se estivesse sendo atraído por uma força invisível. Chegando lá, o lugar estava deserto, exceto por uma figura solitária à distância. Ele estava parado sob uma árvore, envolto nas sombras, esperando. Quando me aproximei, ele levantou o rosto. Era o homem da Torre Eiffel, o vampiro. Você não deveria ter fugido, ele disse, a voz fria como a noite ao redor. Mas agora que voltou ao seu lugar, é hora de aceitar o que você é. Meu corpo travou. Cada parte de mim gritava para correr, mas eu não podia. Ele estava lá, real, e as sombras ao redor dele pareciam mais espessas, como se ele estivesse controlando a própria escuridão. O que você fez comigo? Eu perguntei, a voz trêmula. Ele sorriu mostrando os dentes afiados que eu nunca esqueceria. Eu te dei um presente, a eternidade. A palavra caiu como uma sentença. Ele havia me transformado. Eu estava me tornando como ele. Você vai sentir a fome crescer, e logo não vai poder resistir. Mas não se preocupe, há outros como você. Eu vim para te guiar. Eu não quero isso. Eu gritei, dando um passo para trás. Mas ele riu. Um riso que ecoou na minha mente muito depois de ele ter desaparecido nas sombras. A noite estava mais escura, mais opressiva do que nunca. E agora eu sabia que minha vida, minha existência, nunca mais seria a mesma. Eu era parte daquilo. Parte de algo muito maior, muito mais antigo do que eu podia imaginar. E eles não iriam me deixar fugir. Você já sentiu que estava perdendo o controle de si mesmo? Como se pouco a pouco, algo estivesse tomando conta de sua mente, suas ações, até que o você que sempre conheceu estivesse desaparecendo. É isso que acontece quando você é marcado pelas sombras. Quando o sangue não é mais só seu, quando a fome te controla. Eu achei que poderia resistir, mas no fim, todos se curvam ao chamado das sombras. Depois daquele encontro com o vampiro na praça, minha vida entrou em uma espiral de escuridão. Cada dia que passava, a fome crescia. Não era mais algo que eu conseguia ignorar, esconder ou controlar. Era uma presença constante em minha mente, me empurrando para lugares que eu nunca quis ir. Eu me sentia como um caçador, sempre à procura, sempre à espreita. E o pior de tudo é que eu começava a gostar disso. O ataque ao cachorro havia sido o começo. O primeiro passo para algo muito mais sombrio. Eu conseguia ouvir as batidas de corações alheios quando passava pelas ruas. As veias de estranhos pulsavam ao meu redor, como uma tentação constante. Em uma dessas noites, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, percebi que minha visão havia mudado. As luzes, os sons, tudo parecia mais nítido, mais vibrante.
Eu via o mundo de uma forma que nunca tinha visto antes, como se a vida normal tivesse se tornado cinza e desbotada. Mas a cor verdadeira, a cor que me atraía, era o vermelho do sangue. Camila começou a perceber mais. Ela notava como eu estava inquieto à noite, como meus hábitos alimentares tinham mudado completamente. Ela não me confrontava diretamente, mas eu via o medo crescente em seus olhos. E para ser honesto, eu também estava com medo. A noite do chamado à praça me perturbava, mas também me intrigava. Quem eram os outros que ele mencionou? E o que queriam de mim? Eu estava no meio de algo muito maior, algo que eu não entendia, mas que me consumia cada vez mais. Certa noite, Camila e eu estávamos em casa, tentando levar uma vida normal. Ela estava na sala assistindo TV, e eu estava à mesa, olhando para um prato de comida que eu sabia que não conseguiria comer. O cheiro da carne cozida me enjoava agora. Eu sentia que algo dentro de mim estava se afastando de tudo que era humano. Então, a campainha tocou. Camila se levantou, mas antes que ela pudesse abrir a porta, eu senti quem estava lá fora. Meu corpo se tensionou, meus músculos prontos para lutar ou fugir. Quando a porta se abriu, o vampiro estava lá. O mesmo que me atacou na Torre Eiffel, o mesmo que me chamou para a praça. Rafael, ele disse com aquele sorriso maligno. Podemos conversar? Camila ficou paralisada, os olhos arregalados, mas ele nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se estivesse enxergando diretamente minha alma. Camila, vá para o quarto. Eu disse, tentando manter a calma. Ela hesitou, confusa, mas então obedeceu. Quando a porta do quarto se fechou, o vampiro entrou na sala, movendo-se com a fluidez de uma sombra. O que você quer? Eu perguntei, tentando manter a compostura, mesmo sabendo que eu estava completamente fora de controle naquela situação. Quero saber se você já aceitou o que é, ele disse, sentando-se casualmente no sofá. O sangue mudou você, Rafael. Não há mais volta. E se continuar tentando resistir, só vai tornar as coisas mais difíceis para si mesmo, e para aqueles ao seu redor. A ameaça implícita no tom dele fez meu coração acelerar. Eu sabia o que ele queria dizer. Camila estava em perigo. O que você quer que eu faça? Perguntei, sentindo o medo escorrer como suor pela minha espinha. Ele riu, o som baixo e ameaçador. A questão não é o que eu quero. A questão é o que você vai fazer. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade lá fora. Existem mais de nós por aí, Rafael. Não somos apenas monstros nas sombras. Somos uma família, uma alcateia, e você tem um lugar entre nós. Eu recuei, balançando a cabeça em negação, embora uma parte de mim já soubesse a verdade. Eu estava no limiar de uma decisão que mudaria minha vida, e a de Camila, para sempre. O vampiro, com sua postura elegante e fria, sabia que já havia plantado as sementes do que eu me tornaria. Ele podia ver a luta interna, o medo e a raiva que me consumiam, e isso o divertia. Pense nisso, Rafael. Quantos como você existem no mundo, lutando para negar o que são? Ele deu um passo à frente e sua voz ficou ainda mais suave, quase hipnótica. Pare de lutar. Aceite. Você é um de nós agora. O pavor tomou conta de mim. Eu queria gritar, queria resistir com todas as forças, mas havia uma parte de mim que não conseguia negar o que ele dizia. Cada vez que tentava lutar contra a fome, cada vez que tentava ser normal para Camila, sentia que algo dentro de mim se partia um pouco mais. Eu não sou como você, sussurrei tentando acreditar nas palavras que saíam da minha boca. O vampiro apenas sorriu, um sorriso sem emoção, sem vida. Isso é o que todos dizem no começo. Ele se aproximou da porta, a aura dele invadindo o ambiente como uma neblina sufocante. Pense bem, Rafael. Estamos sempre observando. Quando decidir se juntar a nós, você saberá onde nos encontrar. Mas lembre-se, a fome só vai crescer, e ela vai começar a consumir tudo ao seu redor. Com essas palavras, ele desapareceu na noite, deixando-me sozinho com meus pensamentos e o medo crescente do que estava por vir. Os dias seguintes foram um borrão. Eu tentava manter a aparência de normalidade com Camila, mas a tensão entre nós era palpável. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado, mas cada vez que perguntava, eu apenas dizia que estava bem. E eu não estava. Eu estava longe de estar bem. A fome não era mais apenas uma sensação desconfortável. Ela havia se tornado uma agonia constante. Uma noite, enquanto estava deitado ao lado de Camila, ouvi as batidas do coração dela, e o som ecoava nos meus ouvidos como uma batida ritmada, impossível de ignorar. O cheiro do sangue dela era doce, hipnotizante, e eu sentia minhas mãos se moverem sem controle na direção dela.
Eu me afastei, horrorizado com o que quase fiz. Saí correndo do quarto e me tranquei no banheiro, olhando para meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, meus olhos uma sombra do que eram, e lá estava o símbolo da transformação. Os caninos afiados, que brilhavam à luz fraca da lâmpada. Eu estava perdendo a luta, eu estava perdendo a mim mesmo. Naquela noite, soube que precisava tomar uma decisão. Ou cederia completamente ao que me tornei, ou encontraria uma forma de acabar com isso. Mas como? Eu estava preso entre dois mundos, o de Camila, da normalidade, e o do vampiro das sombras. Desesperado, saí de casa, atravessando as ruas desertas em busca de respostas. A fome pulsava dentro de mim. Cada batida do meu coração uma contagem regressiva até o momento em que não conseguiria mais me controlar. Eu sabia o que precisava fazer, encontrar aquele vampiro, confrontá-lo, acabar com isso de uma vez por todas. E foi na mesma praça onde ele me encontrou da última vez que tudo chegou ao clímax. Lá estava ele, esperando por mim, com aquele mesmo sorriso malicioso. Eu sabia que você viria, ele disse, cruzando os braços. O que você decidiu, Rafael? Vai se juntar a nós. Eu me aproximei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Isso acaba aqui. Eu tirei um facão de dentro do casaco, algo que havia pegado no último segundo antes de sair de casa. Eu não sabia se funcionaria, mas tinha que tentar. Ele riu. Uma risada alta e fria, como se eu fosse uma piada. Você acha que pode me matar com isso? Nós somos imortais, Rafael. O que você sente agora, esse desejo, essa fome, é para sempre. Prefiro morrer tentando. Eu avancei, golpeando com todas as minhas forças. O facão cortou o ar, mas ele se esquivou com a agilidade sobrenatural que eu já conhecia. Sua força era esmagadora, e em um segundo, ele me desarmou, jogando-me contra uma árvore. Não seja tolo, Rafael. Você já é um de nós. Ele se aproximou para o golpe final, e nesse momento senti a fome dentro de mim explodir. O desespero me consumiu, e com uma força que eu não sabia que tinha, eu o ataquei de volta. Minhas mãos agarraram seu pescoço, e dessa vez, eu usei minha fome contra ele. Nossos corpos se entrelaçaram em uma luta feroz, e em um último ato de desespero, cravei minhas presas em sua carne. O gosto do sangue dele era amargo, mas também carregava um poder antigo. Algo que, por um momento, me fez sentir invencível. Ele tentou lutar, mas logo seu corpo se tornou inerte. Quando o larguei, ele estava morto, ou o que quer que seja o equivalente de morto para algo como ele. Eu fiquei parado, ofegante, olhando para o corpo sem vida à minha frente. O vampiro que havia transformado minha vida estava finalmente derrotado, mas algo dentro de mim sabia que a batalha interna ainda não havia acabado. Voltei para casa, sujo de sangue e exausto. Eu havia vencido, mas a verdade é que eu nunca mais seria o mesmo. A fome ainda estava lá, latente, esperando o momento certo para voltar. Talvez eu tivesse destruído o vampiro que me transformou, mas a escuridão que ele plantou dentro de mim ainda crescia. Camila estava dormindo quando entrei. Olhei para ela por um longo tempo, sabendo que nunca poderia contar o que realmente havia acontecido naquela noite. Sabia que a luta entre o monstro e o homem dentro de mim continuaria. A única questão era, por quanto tempo eu conseguiria resistir? Você enfrentaria a escuridão dentro de você, ou cederia ao chamado das sombras? Curta, comente e inscreva-se para mais histórias de terror e mistério.